Oi pessoal, eu sou a Júlia e está começando mais um episódio do História Alternativa. No episódio dessa terça-feira, eu falarei acerca da Proclamação da República, que há 133 anos colocava fim ao período monárquico e dava vez à era republicana no Brasil. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta. A Proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Nessa data histórica, a monarquia chegou ao fim e a era republicana teve início no Brasil, instaurando o regime presidencialista. O primeiro presidente que tivemos foi Marechal Deodoro da Fonseca. A data é considerada um feriado nacional pelo governo, devido ao grande valor histórico que possui. Entretanto, muitos brasileiros ainda desconhecem a importância desse evento na história do Brasil. Alguns anos depois da Guerra do Paraguai, batalha que enfraqueceu o regime monárquico, em 15 de novembro de 1889, o exército e republicanos civis se mobilizaram para afastar a família real do poder, declarando o fim do período imperial pelo Marechal Deodoro da Fonseca e instituindo a formação de um governo provisório. Esse golpe foi resultado principalmente de uma grande insatisfação dos militares e civis pelos baixos salários, carreiras sem estrutura e falta de liberdade para manifestar suas posições políticas, algo que havia sido determinado pela monarquia anteriormente. Outros fatores, como o descontentamento da Igreja Católica e a repulsão dos proprietários rurais ao Império, também permitiram que o golpe fosse realizado contra o imperador Dom Pedro II. Além disso, vários apoiavam o positivismo, tanto na sua versão religiosa como filosófica, o que impulsionou o movimento republicano. Já os cafeicultores, após a promulgação das leis em favor da abolição gradual e sem indenização, estavam cada vez mais descontentes. Os fazendeiros do Oeste paulista exigiam mais autonomia e participação política. Em 1888, com a abolição da escravatura no Brasil, os ex-proprietários de escravos se voltaram contra Dom Pedro II, uma vez que esse fato acarretou no aumento dos custos da produção cafeeira. Por fim, a Igreja Católica retirou o apoio ao imperador após conflitos envolvendo a maçonaria. O Papa Pio IX, em 1864, escreveu um documento oficial, bula, indicando que os membros da maçonaria deveriam ser excomungados. Como alguns membros importantes do governo de Dom Pedro II eram maçons, o imperador decidiu não aceitar essa ordem, gerando atritos com membros do clero, que não aceitaram essa imposição de poder sobre uma decisão papal. Perder esses apoios foi fundamental para a sua queda em 1889. A família imperial estava em Petrópolis e o imperador acompanhava os acontecimentos. No dia 15 de novembro à noite, o soberano foi comunicado oficialmente que o regime republicano estava proclamado.
Para evitar uma guerra civil, o imperador Dom Pedro II decidiu não convocar nenhum comandante militar aliado da monarquia. Aproveitando que não houve reação hostil por parte do imperador, os militares decidiram expulsar a família imperial do Brasil. Assim, Dom Pedro II, a imperatriz Teresa Cristina, os filhos e os netos foram embarcados na madrugada do dia 17, rumo ao exílio. Não houve qualquer comunicação à população sobre o que estava acontecendo. Somente no dia seguinte foi dito que o monarca e sua família haviam partido. O evento alterou completamente o rumo da história brasileira. O Brasil passou a ser uma nação com poder descentralizado, com a presença de um Estado laico e do presidencialismo, alterando símbolos e heróis nacionais e aplicando uma ideologia republicana para que se tornasse um país moderno. O poder que antes estava centralizado na figura do imperador passou a garantir espaço para diversas figuras nas decisões políticas. Como vimos, a proclamação foi resultado de um golpe que contou com o envolvimento de civis e de militares. Os diferentes grupos insatisfeitos começaram a conspirar contra a monarquia, e essa conspiração desembocou no movimento de 15 de novembro de 1889. Ao longo da década de 1880, as manifestações contra a monarquia tornaram-se cada vez mais frequentes. Em novembro de 1889, uma articulação reuniu nomes como Benjamin Constant, Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, Francisco Glicério, entre outros. Esses e outros defensores da República se reuniram em 10 de novembro com o presidente do Clube Militar, o Marechal Deodoro da Fonseca. O objetivo dessa visita era convencer o Marechal a aderir ao golpe em curso. Deodoro da Fonseca foi convencido a participar do golpe com base em notícias falsas e sua participação se limitava, a princípio, na deposição do gabinete ocupado pelo Visconde de Ouro Preto. O golpe da proclamação se iniciou no dia 14, quando notícias falsas começaram a ser veiculadas publicamente com o objetivo de conquistar seguidores para o movimento republicano. Na manhã do dia 15, Deodoro da Fonseca liderou tropas que cercaram o Campo do Santana e exigiram a demissão do Visconde de Ouro Preto. O Marechal chegou a dar vivas a Dom Pedro II, porque ele era muito amigo do imperador e desejava apenas a deposição do gabinete, mas os acontecimentos não pararam por aí. Outros adeptos das ideias republicanas decidiram aproveitar-se da circunstância para realizar a proclamação da República no Senado ou na Câmara Municipal. Decidiu-se que uma manifestação desse tipo seria realizada na Câmara, e o responsável pela proclamação, horas depois da derrubada do gabinete, foi o vereador José do Patrocínio, um republicano negro. Entre a deposição do gabinete e a proclamação, houve uma tentativa de resistência encabeçada pelo Conde Deu, o marido da herdeira Princesa Isabel, mas ele fracassou. O imperador manteve-se crente durante os acontecimentos de que assim que ele chegasse ao Rio de Janeiro, o golpe seria impedido, mas isso não aconteceu. Após a proclamação da República, houve comemorações nas ruas e um novo governo foi formado, recebendo o nome de Governo Provisório e sendo presidido por Deodoro da Fonseca. Uma série de mudanças foram realizadas no país a partir de então. A proclamação da República trouxe transformações profundas para o Brasil, das quais podemos listar: alteração da forma de governo de monarquia para república, criação de novos símbolos e heróis nacionais, estabelecimento do presidencialismo, implantação do federalismo, mudanças no sistema eleitoral e introdução do Estado laico. Essa nova estrutura foi sofrendo mudanças ao longo dos anos até se tornar a política atual que conhecemos hoje.
Pela marca histórica, o dia da proclamação da República se tornou feriado nacional diante da Lei de número 662, de 6 de abril de 1949. A celebração da proclamação da República foi comemorada sempre com muita intensidade pelo regime republicano. A época áurea foi durante o regime militar, que perpetuou no país de 1964 a 1985, quando se faziam grandes desfiles exaltando a figura de militares como Marechal Deodoro, Duque de Caxias, Benjamin Constant, Marechal Floriano, entre outros. Nos anos 80, as eleições eram sempre realizadas no dia 15 de novembro para coincidir com o feriado e a data cívica. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!